Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao quadro Liturgia da Palavra Dominical. Estamos aí no 10º domingo do tempo comum. E a igreja nos propõe para a meditação desse nosso crescimento espiritual, desse domingo, o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versos do 20 ao 35. Também tem a primeira, o Salmo e a segunda leitura, mas eu gostaria de fazer a reflexão deste domingo, baseado apenas no Evangelho desse domingo, né? Então, vamos lá. E aqui nós podemos ver o grande mal no meio do protestantismo. O mal do protestantismo é denunciado por Jesus aqui no Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Então veja, quando eles começaram a perceber que multidões estavam acompanhando Jesus, os parentes de Jesus começaram a dizer que Jesus estava fora de si. Ou seja, que ele estava louco. Começaram a dizer isso. E falando isso, imaginemos nós o que fica na cabeça da Santíssima Virgem Maria, o que não ficava na cabeça de Nossa Senhora, o que não ficava na cabeça dos irmãos de Jesus, né? Os irmãos. E aqui muita gente vai dizer, Jesus teve irmãos. Sim, Jesus teve irmãos. Irmãos dentro de um grau, né, um contexto maior dessa palavra irmão. A união de parentes, né, do mesmo clã, da mesma tribo, da mesma família, do mesmo povo. Então, aqueles que estavam ali próximo de Jesus, seus primos, começaram, juntamente com Nossa Senhora, a ficarem angustiados. Nossa Senhora, com certeza, muitas vezes pensou, o que é que estão dizendo dele? Mas vamos lá. Aqui, agora, nessa segunda parte do Evangelho, entra o grande problema que o protestantismo vive hoje. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Veja, os mestres da lei começaram a dizer que Jesus estava possuído por Beelzebu, estava possuído por um demônio. É o que acontece no meio dos protestantes contra a Igreja de Cristo e contra o próprio Cristo indiretamente. Ou melhor, diretamente, porque quem fala mal do corpo de Cristo fala da cabeça de Cristo, ou seja, fala de Cristo. Então, quando você vê um protestante dizer, não, a Igreja Católica, ela cultua os mortos, aquelas imagens católicas por trás tem demônios, por isso eles adoram Maria, eles adoram os santos, eles adoram isso. Ou seja, quando diz o Papa é a besta do Apocalipse, quando diz a Igreja Católica é a meretriz, a prostituta do Apocalipse, o Papa é o falso profeta. Ou seja, quando esses supostos crentes, né, e mestres da lei, porque eles se acham os mestres, os conhecedores de Bíblia, os conhecedores da história da igreja, quando eles começam a blasfemar contra a igreja, o corpo de Cristo, estão blasfemando contra o próprio Cristo. Então Jesus toma a frente. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Aqui, meus irmãos, essa parábola é a caricatura, né? É a caricatura perfeita do protestantismo. Eles se dividem entre eles mesmos. Como é que um reino pode estar dividido e subsistir? Como é que uma suposta igreja de Cristo, como eles dizem que são, pode se dividir e subsistir? Como é que uma comunidade cristã, como eles dizem que são de Cristo, pode se dividir?
Igreja presbiteriana, igreja anglicana, igreja metodista, igreja batista, igreja assembleia, igreja universal, e nenhuma delas se une. Nenhuma delas se une. Todas estão subdivididas. Todas estão subdivididas. Tanto é que os pastores são, quando saem de uma igreja, vai para outra, funda outra igreja, sai de uma igreja, vai para outra, funda, e assim sucessivamente. E os membros sai de uma, vai para outra, ou seja, estão sempre divididos. E eles estão totalmente divididos em doutrinas. Uma é a doutrina dos arminianos, uma é a doutrina dos calvinistas, uma é a doutrina dos neopentecostais, uma é a doutrina dos pentecostais. E assim sucessivamente, eles estão subdivididos. Então Jesus vai dizer, um reino dividido não subsistirá. Eles não vão resistir por muito tempo. Tanto é que os eleitos de Cristo estão voltando para a Igreja Católica. E voltando em massa para a Igreja Católica. E Jesus continua concluindo a parábola. Jesus vai dizer assim, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Jesus está falando que Satanás era forte, era um anjo decaído, inteligente. Porém, Jesus vai dizer que ninguém pode entrar na casa dele, ou seja, no seu reino, e saquear os seus bens, ou seja, roubar as almas que estavam subjugadas ao seu reino, sem antes o amarrá-lo. E Jesus amarra Satanás. Jesus amarra Satanás. Jesus é o homem mais forte que amarra Satanás, entra no reino de Satanás, como diz, desceu à mansão dos mortos, desceu aos infernos e arrancou de lá os eleitos que estavam. Jesus na cruz vai ao mais profundo dos infernos e arranca todos nós que éramos pecadores das garras de Satanás. Rouba os bens de Satanás, as almas que ele havia levado à condenação eterna, rouba e traz de novo para o seu reino de luz. E Jesus conclui dizendo, em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Então, todo aquele que blasfemar contra a igreja de Cristo, que é conduzida pelo Espírito de Cristo, Jesus disse, é preciso que eu vá, mas eu enviarei outro paráclito para vocês, e o paráclito, o Espírito da verdade, vos conduzirá à plena verdade. Então, todo aquele que blasfema contra a igreja, está blasfemando contra o Espírito de Cristo que a conduz. E os protestantes, por incrível que pareça, sabendo, eu acredito que muitos sabem do que estão fazendo, muitos inocentes, estão blasfemando contra o Espírito de Cristo ao blasfemar contra a igreja de Cristo, ao blasfemar contra o corpo de Cristo, ao blasfemar contra o próprio Cristo, porque a igreja é continuidade de Cristo nessa terra. E aí, meus irmãos, Jesus conclui o Evangelho, eu não vou falar dele, alguém pode dizer fugiu, porque aí está falando dos irmãos de Jesus, mas aqui no canal é só você procurar os vídeos, resposta aos protestantes, na playlist Protestantismo, você vai ver inúmeros vídeos sobre esses irmãos, se são irmãos de Jesus, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou não. E ele conclui o Evangelho dizendo assim, nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele, Jesus, olhando para a igreja que estava reunida ao seu redor, vai dizer, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, a igreja católica que já nascia ali, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A única igreja que Cristo fundou, a igreja una, santa, católica e apostólica, é aquela que faz a vontade de Jesus. Por isso, nós que somos membros do corpo de Cristo, somos irmãos de Cristo. É por isso que Jesus vai dizer na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 11. Tanto o santificador, Jesus Cristo,
como os santificados, os membros do seu corpo, a igreja, descendem de um só. Por isso, diz Jesus, não me envergonharei de chamá-los de irmãos. Somos irmãos de Cristo. Todos nós somos irmãos de Cristo. Na ordem da graça, filhos de Maria também. Na ordem natural, irmãos de Jesus pelo sacramento do batismo, né? Ou melhor, pela fé, pela fé, pela fé. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.